Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje para um tema da maior relevância, da maior seriedade. Eu tenho pena quando eu vejo alguns medíocres chamando o Piauí de pobre. Não. Pobre é você de cultura, de conhecimento, de preparo, que não tem discernimento de conhecimento das nobrezas do seu país. O Piauí é o mais rico, é o único das Américas que tem um delta, o delta do Rio Parnaíba, com 77 maravilhosas ilhas que enobrece e embeleza o nosso Piauí, mas mortas, escondidas, não mostradas ao mundo. Uma riqueza incomensurável, uma dádiva de Deus, o delta do Rio Parnaíba. Mas ninguém mostrou para o mundo ainda o nosso delta, o nosso valoroso, rico delta único das Américas. E só tem 3 no mundo, 3. Um no Rio Nilo, no Egito, e o outro no Rio Mekong, no Sudeste Asiático, lá no Vietnã, nos 2 Vietnãs. E na América Latina, na América do Sul, na América Latina, o único delta, o delta do Rio Parnaíba, fantástico, 77 ilhas, praias deslumbrantes, mas que falta competência Embratur para mostrar ao Brasil a riqueza que nós temos e colocar do BNDES 20 bilhões lá à disposição da rede hoteleira internacional para investir no turismo do Piauí. Se tiver dinheiro disponível para a rede hoteleira internacional, eles indiscutivelmente virão para investir naquele que será o polo turístico mais importante, não só do Brasil, mas também da América Latina. O delta do Rio Parnaíba é a coisa mais linda que existe no mundo, de beleza natural, que eu chamo de uma dádiva de Deus. O que falta no nosso estado? Políticos competentes de visão futurista. Continuam errando, fazendo resortezinhos pequenininhos do tamanho da mentalidade de nossa classe política. Não! O Ceará já tem grandes resorts, porque disponibilizou milhões do BNDES para a rede hoteleira internacional, e os empresários de redes turísticas internacionais, de grandes grupos hoteleiros, vieram para dentro do Ceará e construíram grandes resorts. E nós do Piauí, o nosso resort do litoral não hospeda um ônibus com 36 passageiros, não tem. Imagina um Boeing de 600 passageiros, um Airbus de europeus ricos, que no dia que souberem da existência desse delta que vive num anonimato, porque nós temos uma classe política ainda rude e medíocre, que não está à altura de reger os destinos do nosso Estado. A maioria com mandato de senador e de deputados, mas nenhum com capacidade e eloquência verbal e de oratória para exibir para o Brasil as riquezas que nós temos.
Eu fui 3 vezes deputado estadual, 2 vezes primeiro suplente de deputado federal, porque eu nunca comprei um voto. E só elege deputado federal, senador, aqueles que têm dinheiro para comprar voto. E eu nunca comprei o voto, e nem quero o voto comprado de ninguém. Eu queria chegar a Brasília com a minha votação de menino pobre que veio do interior para ser político no meio das famílias tradicionais do meu estado e que honrei durante 3 mandatos o nome que construí como jornalista profissional. 2 vezes primeiro suplente de deputado federal, mas não me deixaram ir para Brasília, porque se eu chegasse em Brasília, eu seria outro Carlos Lacerda, outro Teotônio Vilela, outro Leite Chaves. Mas não sou frustrado. Criei o meu portal jogoaberto.net.br. Criei a minha tribuna livre, independente. Neste portal ninguém manda. Quem manda aqui sou eu. E não alugo meu portal a político canalha nenhum que queira usar para fazer trampolim político. O portal jogoaberto.net.br só tem um compromisso: a verdade. Doa a quem doer. E é em cima desta verdade que hoje eu trago ao conhecimento do Brasil, do mundo, porque eu recebo mensagens da França, da Alemanha, da Inglaterra, do Japão, de piauienses que moram fora do Brasil e que dominicalmente acompanham o meu comentário duro, incisivo, no portal jogoaberto.net.br. Eu quero falar de uma riqueza incomensurável, tão grande quanto o nosso delta. Nós temos a possibilidade de termos o porto mais profundo do mundo, maior do que Roterdã, na Holanda, e maior do que Itaqui do Maranhão, ambos com 32 metros de calados. E o Porto de Mar do Piauí, segundo pesquisas da Exxon Internacional, que trouxe um barco laboratório e colocou dentro do Atlântico do Piauí, na confluência de 7 rios, 3 que vêm do Ceará. Aliás, 4 que vêm do Ceará e 3 do Piauí. 7 rios que formam o Vale do Timonha. E os 7, quando adentram no Atlântico, abrem um rasgo incomensurável no fundo do mar, que presume-se que tem acima de 30 metros de profundidade de calado. É a informação extraoficial que tive de alguém que esteve dentro deste barco lá no litoral do Piauí, no Vale do Timonha, de que no fundo do mar do Atlântico do Piauí, o Vale do Timonha tem 36,75 metros de profundidade. Senhores, 36 metros e 75 centímetros de profundidade. Maior do que Roterdã, na Holanda, que tem 32. Idêntico a Itaqui, no Maranhão, que também 32. Mas agora vem a lapada maior, que eu não ouço nenhum político do Piauí tratar disso, não interessa. Bom é as emendas impositivas e secretas. E aí, quando é que são cheios o nosso? E o Piauí, e o progresso, e o desenvolvimento, e as riquezas que nós temos, ficam aonde? Aonde? No esquecimento. Porque está todo mundo de olho na bufunfa
das emendas impositivas safadas, imorais e secretas. O Vale do Timonha, além de ter a possibilidade de termos o porto mais profundo do mundo, tem dois grandes detalhes. A margem direita da BR que liga o Piauí ao Ceará, BR-343, é livre de dunas, areias, para que em mais de 70 quilômetros coloquemos ali o maior parque industrial da América Latina. Você já ouviu algum político do Piauí falar disso? Não. Se preocupam. Estão preocupados com as emendas impositivas e secretas. E o desenvolvimento e o progresso e as riquezas naturais que nós temos ficam esquecidas a esmos, por falta de consistência verbal. Eu quero chamar a atenção da plateia, dos espectadores do nosso programa, para informar de que dois pontos fundamentais. Entendo o porto mais profundo do mundo, virão ancorar aqui grandes graneleiros, grandes navios, que por via de consequência vai baixar o custo frete tanto para importar como para exportar. Grandes navios gigantes, baixando o custo frete por via de consequência, a nossa faixa direita de 70 quilômetros de Parnaíba a Cajueiro da Praia gerará um parque industrial magnânimo maior do país, porque nós temos um ranking que ninguém tem. 3.600 quilômetros mais próximo do que o mercado consumidor. Consequentemente, nenhum porto marítimo do Piauí, do Brasil, será mais competitivo do que o porto de mar do Vale do Timonha no nosso estado, o Piauí. E aquela indústria que não viesse instalar no gigante parque industrial da costa marítima do Piauí, de apenas 66, agora 70 quilômetros, com a reforma que teve geográfica de uma área que avançaram tomando do Piauí. Teremos o valor frete de grande valia, de grande magnitude, para acelerar o progresso, o desenvolvimento de nosso distrito industrial, parque industrial, e ainda aquela indústria gigante que não vier do sul, do médio porte do Brasil, para dentro do Piauí, que terá o frete mais baixo para exportar para o mundo inteiro, devido ao fator menor distância. Eu estou deixando este horário dominical do portal jogoaberto.net.br para mostrar as riquezas que o Piauí tem. Já mostrei mais de 100 minérios, do calcário ao diamante, petróleo. Petróleo na bacia do litoral, bem vizinho do lugar deste porto. Tem uma bacia petrolífera que a Exxon Internacional já veio fazer levantamento, mas que ninguém do Piauí se interessa. Não, a Exxon, petróleo. Besteira da Exxon. Gente, quanta mediocridade. Quanta falta de visão futurista. Quanta falta de compromisso com o nosso progresso, com o nosso desenvolvimento, com a descoberta de nossas gigantes riquezas. Eu não servi para ser deputado federal, me candidatei duas vezes primeiro suplente, nunca me convocaram para Brasília, convoco até 5 todo mandato. Mas nos meus 2 mandatos não mando tu mais para lá. Talvez porque se me mandassem para lá, nunca mais eu sairia de lá. Até porque lá naquele congresso também não tem oradores, não tem grandes parlamentares e muito menos grandes senadores.
porque oratória você nasce com ela, é Deus quem lhe dá. E o Piauí está carente de oradores em Brasília que possam ter a devida competência de narrar, de mostrar ao país e ao mundo que somos o estado mais rico deste país em potencial de natureza como dádiva de Deus. Delta do Parnaíba, Vale do Timonha, governador Rafael, jovem, dinâmico, arrojado. Vá ao Rio de Janeiro, visite o escritório internacional da Exxon, Companhia Petrolífera Americana, e busque no seu laboratório os estudos do Vale do Timonha. Esqueça o Porto de Luiz Correia, não esqueça não. Vossa Excelência fez lá um porto que vai servir de um porto pesqueiro e para ancorar barcos turísticos do mundo inteiro. Valeu o seu esforço, mas vamos investir no porto do Vale do Timonha, que vai atrair grandes graneleiros, navios, que vai baixar o custo frete, obrigando que as grandes indústrias venham para o grande parque industrial de Parnaíba, a Cajueiro da Praia, para se instalar à direita de nossa BR-343 e gerar o maior parque industrial da América Latina dentro do estado do Piauí. Não se preocupe com a indústria nacional, busque a indústria estrangeira, busquem competidores da indústria paulista para cá. E pelo valor frete, vamos conquistar o mundo empresarial para enriquecer o nosso majestoso porto do Vale do Timonha. Desculpe a emoção, mas eu fiquei irritado que num bate-papo no shopping da cidade vieram dizer numa mesa redonda de amigos que o Piauí era muito pobre. De pobre é você. E quem pensa como você. Você mora no estado mais rico do Brasil, que tem mais de 100 minérios, que tem o único delta das Américas, que poderá ter o porto mais profundo do mundo, que tem as mais belas ilhas turísticas, com uma praia semelhante a Cancún, no México, com o Atlântico que pode receber os grandes resorts de Dubai, dentro do mar. E os grandes resorts dos americanos que fizeram Cancún para a Praia de Pedra do Sal, uma das mais belas, e que o mesmo layout de Cancún é o mesmo layout de Pedra do Sal. Desculpem se me alonguei, mas o Piauí tem tanta riqueza, mas tem tanta mediocridade nos comandos políticos, que nós continuamos atrasados, emperrados, subdesenvolvidos, quando temos tudo para sermos o mais rico do Nordeste e um dos mais ricos do país. É o nosso comentário de hoje. E prometemos voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, sem tergiversar, mostrando sempre a verdade acima de tudo. Tchau. E até o próximo domingo.